tudo bom com vocês? Chego logo pedindo desculpas pela demora, falei que ia voltar e acabei não voltando, né? Então, sem muita enrolação, bora começar. Trouxe uma resenha das bases das blogueiras, que eu acho que é a curiosidade de muita gente, que na verdade era uma curiosidade minha também. Qual será a melhor base? De todas essas aqui, as bases famosinhas das blogueiras, qual a melhor, qual que se destaca, qual que tem a durabilidade maior, custo-benefício, enfim, qual a tua opinião, Clécia? Eu trouxe hoje pra vocês e vamos embora começar. Ó, a primeira de todas que eu tive, a que eu comprei primeiro, foi a da Mari Maria, então eu vou começar falando dela pra vocês, tá? Essa daqui, ó, ela tem essa embalagem, que é como se fosse um vidro mesmo, sabe? Eu creio que deve ser vidro, até porque eu quebrei aqui embaixo. E ela tem esse aplicador aqui, tipo de um corretivo normal. Pra mim, é uma vantagem e uma desvantagem, por quê? Aqui a gente consegue aplicar como se estivesse já aplicando com o pincel, então para uso pessoal é bem bacana, porque agiliza a vida da gente, sabe? Mas ao mesmo tempo, se você for usar, por exemplo, profissionalmente, você teria que botar uma plaquinha para poder aplicar de cliente para cliente. Então, tem aí suas vantagens e suas desvantagens, né? Mas ao mesmo tempo, ó, quando a gente vai pegando o produto vai acabando, a gente não consegue ir pegando todo o produto, então acaba perdendo produto. Falando agora de acabamento, pra mim ela não é das minhas bases favoritas, o acabamento que ela deixa na pele, sabe? Não fica aquela coisa tão aveludada, eu gosto de uma coisa mais leve, mas aí de repente pra quem se interessar pode ser bem interessante. Então eu gosto mais de utilizar tanto ou pra gravar vídeo, porque aí fica bonito realmente, ou também usar como corretivo, mas aí a gente tem que saber dosar, sabe? Não pode colocar em excesso, porque isso aí não fica realmente um aspecto muito mais pesado. Então na faixa, ela tá custando na faixa de R$55 mais ou menos, e aí tem suas vantagens e desvantagens. Pra não ficar tão cansativo, eu vou aplicar ela só na metade do rosto, e na outra metade do rosto eu já vou aplicar a próxima base, porque aí a gente consegue também ver um comparativo, tá? Então vamos lá, vou pegar aqui o espelhinho, vou colocar aqui mais junto de mim, que inclusive já quebrou. A minha cor é a bege claro 1. Ó. Então, o que é que eu faço? Eu coloco em pontos específicos do meu rosto, porque se eu colocar em tudo, ela realmente vai ficar... não vai assentar bem, sabe? Eu boto mais nas minhas marquinhas e aí vou espalhar tudo isso. Todas elas, pra não ter diferença, eu vou aplicar com essa língua de gato aqui e vou espalhar por todo o rosto. Quase cometi um assassinato agora. A minha pele já tá previamente tonificada e hidratada, tá? Eu creio que como ela é mais grossinha, eu sinto ela pesar mais, sabe? Nas linhas de expressão. Ela marca mais, tanto o bigode chinês quanto as linhas. Aí como eu botei bem pouquinho, eu vou colocar aqui mais um pouquinho pra poder eu conseguir espalhar. Vou botar só mais um pouquinho aqui nesse cantinho do nariz e vou espalhar. Ó, aqui tá o acabamento dela na pele. Vocês veem que eu boto pouca quantidade, eu uso mais como um corretivo, né? Mas ela cobre bem minhas manchas, porém ela não cobre totalmente. Aqui ainda dá pra ver bem minhas sardas tranquilamente, ela só tá suavizada. E não é um dos meus acabamentos favoritos. Ela deixa o acabamento uma pelezinha bem seca, que até daria pra gente não precisar matificar ela toda, só nas regiões onde a gente coloca mais produto, né? Abaixo dos olhos, enfim. Mas ao mesmo tempo, ela não é totalmente mate, sabe? Ela ainda pega um pouquinho, digamos assim. Em média ela tá custando R$55. Na minha opinião, para uso pessoal é melhor, para uso profissional eu não indicaria, mas ainda existem outras bases no mesmo preço, na mesma faixa de preço, que pra mim tem uma vantagem bem maior. Então bora ver a próxima, né? A segunda que foi lançada no mercado foi a base da Boca Rosa, mas aí tiveram várias teorias, na verdade, né? Várias formulações. Tem pessoas que têm a versão antiga, tem as pessoas que têm a versão nova, porque diz que antigamente ela foi feita mais grossinha, mais pesadinha. Então a Bianca não gostou muito, pediu para que ela ficasse mais fluida. E aí disseram que alteraram de novo a formulação, dizem que ela foi alterada 3 vezes, enfim. Eu sei até então que ela tinha sido alterada 2 vezes, a minha versão é a mais atual, ela tá mais fluida, mas ao mesmo tempo não totalmente. A embalagem dela é de plástico, que eu acho bem ok, com pump, que eu acho que facilita muito a vida da gente, porém, tem um porém muito grande, que muitas pessoas tiveram problemas com pump. Inclusive, eu fui uma delas, eu comprei 2, porque eu sabia que a cor mais clara ia ficar muito clara pra mim, e a segunda cor depois dela, que no caso é a Maria e a Ana, eu sabia que a Ana iria ficar mais escura do que eu. É muito difícil realmente achar uma base que fique certinha, adequada ao meu tom e ao meu subtom de pele. E uma coisa bem interessante a se falar, justamente por conta disso, né, é a quantidade de tons que tem numa base. A gente precisa realmente ter uma diversidade de cores brasileira, né,
os brasileiros têm uma diversidade de cores muito grande e na minha pele realmente é muito difícil achar uma base que se adapte realmente bem a mim. Essa aqui da Mari Maria, ela tem 12 tons. Já da Boca Rosa, ela só tem 9 tons. Então eu já sabia que a cor teria que ser um intermediário para poder dar certo em mim, e foi justamente o que eu fiz. Eu acabei tendo que comprar 2 bases para poder utilizar, né? E o que é que aconteceu? Uma delas veio com defeito que por nada, eu tipo assim, por nada mesmo. Eu apertava mais do que tudo e não saía. Então eu tive que entrar em contato com o saque da Paiô para poder eles me mandarem outra base. Até então foram subprestativos e me mandaram rapidamente. Rapidamente não, na verdade. Passou acho que um mês para chegar, mas chegou direitinho, então tudo certo. Bora lá. Vou aplicar aqui, ela já tem um acabamento um pouco mais leve do que da Mari Maria e ela não fica tão seca, sabe? Eu sinto na pele. Então eu vou colocar aqui a base, ó. Acho que é justamente aquela que tá com defeito. A pessoa aperta e não sai nada. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar somente a Ana pra ver como é que tá. Eu vou colocar aqui também. Minha pele também tá previamente da mesma forma. Vou colocar aqui somente essa. E da mesma forma vou aplicar com o mesmo pincel, inclusive. Ó. A cor dela já não fica tão legal em mim. Vou espalhar bem esse produto aqui para não precisar colocar mais nada, para ver se ela uniformiza um pouco mais esse tom. Vocês aí vão sentir diferença realmente no tom, porque é justamente como eu falo, né? Eu faço essa misturinha, mas aí eu quis colocar uma só para vocês verem realmente a diferença das cores delas também, tá? A questão da cor bege claro 1, da Mari Maria, e aqui a questão da base 2, né? Que é a base corana, da Boca Rosa. Aqui eu vou continuar espalhando bem, mas ela também vai assentando na pele. Pra mim ela também cobre bem, a cobertura chega a ser a média alta também, mas ela é um pouco mais leve, ela não chega a ser tão pesada do que a Mari Maria. E também não chega a ser tão seca, sabe? A gente não sente ela bem mate na pele, não. Pra mim, realmente, o ponto mais negativo dela é a cartela de cores, que é uma cartela bem restrita. E é bem difícil você acabar querendo uma base, tendo que comprar 2 pra poder chegar no seu tom, né? Então isso dificulta muito, mas aí dependendo da cor da pessoa, você consegue adaptar bem a sua base. Essa daqui eu consigo equilibrar, depois usando contorno, corretivo, também dá ok, sabe? Mas se eu quero usar só a base pra ela dar certinho, eu teria que fazer realmente a misturinha. Mas o acabamento dela não é tão seco, não é tão mate. Essa daqui a gente sente, ó, eu consigo passar na mão, a mão tranquilamente no rosto. E que eu sinto ela bem sequinha na pele, é como se a gente não tivesse bem nada, inclusive. E a base da Boca Rosa, eu sinto um leve, bem leve, não ardência, sabe? Mas eu sinto alguma coisa como se não tivesse totalmente normal na minha pele. E que eu já vi que teve várias resenhas de pessoas que tiveram, inclusive, alergia aos produtos, inclusive a base também. Na minha pele, uma questão pessoal, eu realmente não tenho uma alergia mesmo, propriamente dita, sabe? Não irrita, não fico vermelho, mas eu sinto que fica alguma coisa meio que como se quisesse arder, não fica realmente confortável. Então também é uma base que eu não chego a viver utilizando, não. E aqui vocês conseguem ver, ó, de um lado tá a base da Mari Maria, que a gente vê totalmente opaca, e aqui é a base da Boca Rosa, que já não chega a ser tão opaca assim, ela consegue ter um pouco mais de vida. Então eu vou tirar tudo agora pra gente vir com as outras 2 bases, que pra mim são as minhas favoritas. E agora vamos para as 2 últimas que foram lançadas, né? A primeira é da Nina Secrets, depois a da Bruna Tavares. Pra mim, a embalagem da Nina Secrets é a vencedora de todas, porque é uma embalagem bisnaga, então é muito fácil a gente apertar, utilizar tudo. Se a gente ainda quiser utilizar o restinho, você vai cortar que dá tudo certo. Não corre perigo de vir com pampo com defeito, não corre perigo de vazar na embalagem, enfim. Pra mim, essa daqui tem muito mais vantagem do que todas as outras. Um ponto pra Nina Secrets nessa questão. Essa daqui é a cor 05, ela é bem mais fluida, mas ela não chega a ser totalmente líquida, sabe? Ela ainda tem um pouco de cremosidade, um pouco de sustentabilidade, digamos assim, ó. No que ela ainda é um pouco cremosa, ela não chega a escorrer totalmente.
Já a da Bruna Tavares, que vocês vão ver, ela escorre bem, ela é bem mais líquida, sabe? Essa cor se encaixa bem no meu tom de pele. Eu também vou aplicar com um pincelzinho pra vocês verem o acabamento. E eu sinto que ela assenta, sabe, a cor. Quando a gente vai aplicando, às vezes a gente até dá a sensação de que ela vai ficar outra cor, mas a gente vai aplicando e ela vai assentando. Depois de um tempinho ela fica bem. Já a da Mari Maria, depois de um tempinho, eu sinto que ela dá uma leve oxidada, sabe? Uma desvantagem dessa daqui da Nina Secrets é como ela chega a ser mais leve e ao mesmo tempo não bisnaga, a gente acaba gastando um pouco mais de produto e ela não rende tanto, sabe? Uma coisa também muito importante que eu esqueci de dizer é a questão do preço, né? A da Boca Rosa a gente encontra na faixa dos R$40 por aí. Ou mais barata ainda, né? Quando tá em promoção. Já a da Nina Secrets é um pouco mais carinha. Quando ela tá em promoção, a gente consegue comprar mais barato. Mas ela aí vai ser na faixa de 60 e alguma coisa, sabe? Dá pra ver que ela se encaixa bem no nosso tom de pele, ela se assenta bem. Quando a gente tá aplicando, a gente pensa que não vai ficar a cor certa, né? Mas aí depois, quando a gente vai aplicando, esfumando direitinho, né? Ela vai se assentando e fica bem certinho no tom de pele. Também pela variedade de cores, é muito mais fácil você conseguir achar o seu tom certo. Outra vantagem dela é que ela é bem fácil de aplicar. Você pode aplicar da forma que você preferir, tanto com o pincel quanto da esponja, que ela vai se assentando bem, sabe? A gente vai conseguindo aplicar, esfumando bem, ela vai ficando com acabamento bonito. E você pode ver que ela não é totalmente mate, ela deixa um brilho na pele, ela deixa um glow muito bonito, porque justamente é a proposta dela, né? Além disso, ela é a única de todas que tem o fator de proteção solar. E além disso, também ela tem ácido hialurônico na formulação. Tem todo um mistério por trás da base, né? E ela deixa esse acabamento, ó, que fica um acabamento bem bonito. Se você não quiser, você não precisa matificar ela totalmente, né? Só nos pontos específicos. Mas ao mesmo tempo, justamente a proposta que ela tem, que é ela ser essa pele mais glow, mais iluminada, sabe? Mas se você não gosta desse tipo de pele, você gosta de uma coisa bem mais mate, você também pode selar tranquilamente, só você vai ter um pouco mais de trabalho pra deixar ela mate, sabe? Porque justamente não é a proposta dela, mas aí você selando bem também dá pra ficar uma pele bem ok. E não fica totalmente mate, totalmente seca, que nem a da Mari Maria, não fica sem vida. Pra mim ainda é a minha opção favorita, porque ela ainda deixa esse iluminado, é uma base bem confortável da pele, a gente consegue se sentir bem com a sensação de que a gente nem tá com base na pele, sabe? E agora vamos para a última base lançada, a queridinha, né, da dona Bruna Tavares, que chega revolucionando o mundo da maquiagem, né? Eu sou apaixonada por várias coisas que ela tem, inclusive, mas a base foi uma das coisas que me decepcionou, assim, desde o começo, enfim. Ó, deixei aqui bem real pra vocês verem. Olha isso aqui. Eu não consigo utilizar a base se não for deixando ela em pé, porque ela sempre derrama, sempre mela. Então esse é um ponto extremamente negativo. A embalagem dela é bem bonitinha, porém não é tão usável, digamos assim. Essa parte azul é toda durinha, então ela é tipo um bisnaga, porém como tem essa parte dura, ó, no que a gente vai apertar, atrapalha um pouco. A gente teria que apertar só aqui nesse meio, sabe? Pra mim não é tão vantajoso assim. E desde que eu comprei, o transporte dentro do carro super tranquilo. Nada de agito, não era ônibus, era carro normal. E quando eu cheguei em casa que abri, ela já tava assim. Então pra mim foi um ponto super negativo da base. Fiquei bem arrasada mesmo, porque toda vez eu tenho que deixar ela em pé pra não derramar. E é isso. Mas fora isso, a base também é muito boa. Ó, vou utilizar até daqui, ó, da própria embalagem pra não perder. Mas aí, se vocês veem, ela é a mais fluida de todas. Ó, não sei se vocês percebem aqui que ela fica escorrendo, ó. Porque eu não cheguei a botar tanto. Agora, essa daqui também é uma base que a gente tem que ter cuidado quando for dosar também, pra gente não deixar muito. Ela já é uma base que a gente consegue usar tranquilamente profissionalmente, porém é sabendo dosar. Dá pra usar na pele madura, fica muito legal, até porque é uma base muito mais fluida, né? Então vai marcar bem menos as linhas de expressão. Vai deixar um acabamento bem mais bonito. E aqui, ó, vou aplicando com o pincel do mesmo jeito que as outras. Ela também tem a cobertura média, eu esqueci até de dizer essa daqui da Nina. Ela não chega a ser uma cobertura alta, mas eu acho que cobre na medida, sabe? Sem ficar aquele rebocão todo de base, mas todo de reboco, sabe? Pois bem. Aí essa daqui, ó, também ela cobre bem. Eu acho que ela também se encaixa bem na pele. Agora, uma vantagem é que ela tem a maior cartela de cores das marcas brasileiras, né? Ela tem 30 cores, então é uma variedade muito grande. No caso, a minha cor é a L10, que no caso das L é a mais clara, mas aí tem uma cartela toda de F. Só que as F tem um subtom muito rosado. E quando eu testei na loja, não sei se devido à iluminação, também foi meio que rápido, elas estavam ficando com um subtom
tom muito rosado em mim, eu tava parecendo a Peppa Pig. Então não deu certo muito em mim, sabe? Se ela tivesse, de repente tivesse um subtom um pouco mais neutro, ficava um pouco melhor. Aí eu sinto que essa daqui, ó, a L10, ela ainda fica um pouco escura em mim. Mas também, como eu falei, dá pra usar tranquilamente, só é depois consertar na iluminação. Então também rola. Pra mim é uma paleta que tem um acabamento muito bonito. Não é totalmente mate, vocês conseguem ver, eu nem apliquei direito ainda, tô aplicando. Ela não é totalmente mate que nem as outras, mas ao mesmo tempo ela não é muito glow, ó. Ela tem um glow, dá pra ver, só que na medida. Ela é bem mais hidratante, sabe? Bem mais confortável de usar também. Tanto a da Nina quanto a Bruna Tavares, elas têm essa proposta de hidratar mais, sabe? Até a formulação delas, elas tratam também. Mas a da Nina, ela é bem mais glow. Já essa daqui da Bruna é como se fosse na medida, sabe? Então, pra mim, das bases das blogueiras, as favoritas realmente vão ser a Nina Secrets e a Bruna Tavares. A desvantagem da Bruna realmente é a questão da embalagem, que eu não gostei. Não é nem que eu não gostei, né? Que vocês podem ver a catástrofe que acontece aqui toda vez que eu vou utilizar, toda vez que eu deixo ela parada. Mas, enfim, pra mim a vantagem realmente é da Nina Secrets. E outro ponto muito importante, deixa eu só aplicar aqui, ó. Tá vendo que vocês podem ver que quando a gente tá aplicando também ela fica aquela cor esquisita, né? Mas depois ela se uniformiza bem no tom de pele da gente, ela também assenta bem, ó. Essa daqui é mais glow, só que ao mesmo tempo mais sequinha. Essa daqui ainda fica bem mais hidratante. Aí vai do acabamento do gosto realmente da pessoa, né? São 4 bases totalmente diferentes uma da outra, no acabamento, em todos os pontos, na verdade, né? Tanto da embalagem quanto na questão do acabamento, da textura da base. Então vai realmente do seu gosto, né? O que é que você gosta mais? Você gosta de uma coisa mais leve? Você gosta de uma coisa mais... não tô com nada, tô bem confortável, você gosta realmente de um rebocão. Aí vai realmente do gosto, né, da proposta. Eu, como prefiro uma coisa mais leve, uma coisa mais natural, opto mais pela Bruna Tavares ou pela Nina Secrets. Na verdade, a minha favorita ainda tá sendo a da Nina, pela questão da durabilidade na minha pele. Por incrível que pareça, fazendo a mesma preparação, tudo certinho, da base da Bruna Tavares e da base da Nina, a da Nina tem uma durabilidade maior na minha pele e ela fica com um aspecto, com o passar do tempo, bem mais bonito do que com a da Nina, da Bruna, que ainda chega a querer marcar um pouquinho depois de passar do tempo, sabe? Então, pra mim, na minha opinião, eu ainda prefiro a da Nina Secrets, que ela dura bem mais na minha pele e deixa um acabamento bem legal. São 4 bases muito boas, mas realmente com acabamento, com textura, durabilidade, enfim, até a embalagem diferentes, né? Então, quem gosta mais de um acabamento mais pesadinho, mais um reboquinho, ou dependendo também de um acabamento mais mate, pode optar por alguma dessas duas aqui, que é a da Mari Maria ou da Boca Rosa, ou quem gosta de um acabamento mais glow, mais leve também, mais natural, mais fluido, pode optar por bases mais hidratantes também, pode optar por uma dessas duas aqui. Então realmente é uma questão de gosto, né? Aí dependendo da sua opinião, que pode ser diferente da minha, eu opto realmente por bases mais leves, que é a minha opinião pessoal, é realmente questão de gosto, realmente do que você quer para aquele momento. Se tu gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo pra mim. Não esquece também de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de tudo que vai acontecer por aqui. Não esquece também de compartilhar com tuas amigas, porque ela pode estar querendo comprar uma base e não sabe qual base escolher, tá em dúvida qual que vai comprar. Então manda pra ela esse vídeo também, pra ela ver a diferença de todas essas bases, ela saber qual acabamento que ela gosta mais e saber comprar certinho pra ela, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!